Vou precisar que você acompanhe com a Bíblia aberta. Nós vamos trazer os slides ali acompanhado. Então nós temos dificuldade de manter a Bíblia e o slide ao mesmo tempo, tá bom? Então, por favor. Hoje nós vamos partir, acredito eu, seja o desfecho, né, dessa série Mente Multiplicadora. E vamos pautar sobre família, sobre lar, sobre a mentalidade, trabalhamos sobre a mentalidade existencial, trabalhamos sobre a mentalidade da missão, né, a questão de fazer discípulos. Estamos agora trabalhando a mentalidade redentiva a partir da construção do lar, né? E, de uma certa forma, meus irmãos, o tema que nos faz pensar hoje é multiplicando o amor no casamento e na família. E, certamente, há um caminho, vamos dizer assim, de um esforço. Seria renunciando o egoísmo e vivendo para Cristo. E aí, esse é o nosso desafio como igreja, entender o Evangelho, compreender o papel de Cristo na nossa vida como ministério, e a partir disso, o que Ele fez por nós, precisa toda a nossa vida ser rascunhada, sabe, manchada, sabe lá o nome que você queira pensar, para que isso fique na sua consciência, mas é necessário que você passe por um processo de ressignificar, sabe, tudo que você tem, tudo que você construiu a partir de Cristo. E hoje nós vamos começar a trabalhar, e aí tá aí mais um livro que eu quero indicar a você que ainda vai casar, ou está casado recentemente, ou então alguém que você vai estar, vai casar, dá de presente para a pessoa esse livro. É o livro do Tim Keller, sobre o significado do casamento. Meus irmãos, esse livro, ele traz uma ideia de que o casamento moderno, não só apenas o moderno, mas todo o casamento tradicional, ele enfrenta as dificuldades, principalmente com o compromisso com a sabedoria de Deus. E isso, de fato, meus irmãos, requer que tenhamos na nossa mente, no nosso coração, o que a Bíblia traz para nós. E Kelly entende que as concepções modernas de família, de casamento, e tanto as tradicionais, todos eles precisam do conhecimento de Deus. Ele parte do princípio de que o casamento foi instituído por Deus para refletir a relação de Cristo com a igreja, sendo muito mais do que um simples busca pela felicidade individual. E aí, eu aprendi a partir dessa pesquisa, né, desse estudo, a não mais cometer aquele erro que eu sempre fiz em todos os casamentos, até aqui agora, né? Por exemplo, sexta-feira eu tenho um casamento para fazer, vai ser esse sermão, e eu não vou cometer esse mesmo erro, né? Você promete ser, sabe, facilitador, fazer de tudo para fazer o outro feliz, né? E aí, que no afã do calor do momento ali, você falou para o seu marido e falou para a sua esposa, né? Sim, né? E aí, se você for real com você mesmo e verdadeiro, será que estamos ainda comprometidos em fazer o outro feliz, né? É um desafio. Só que você já passou por várias fases e você entendeu que por muitas vezes a tua opinião, a sua vontade, os seus caprichos, o seu egoísmo atrapalhou você mesmo de cumprir o voto que você mesmo, sozinho, livre, espontaneamente, se comprometeu. Sim ou não? Ou eu só lá em casa que acontece isso? Está todo mundo quietinho, parece que só eu e Gabriela que vivemos isso, né? Essa ideia egoísta de decidir e tomar decisões em nossos casamentos, não a partir do compromisso que fizemos no altar do Senhor, mas a partir do que eu quero, do que eu posso,
do que eu mando, do que eu posso, do que eu consigo. E aí vai desde de uma briga de uma toalha em cima da cama, né, até uma traição. Se fosse isso, né, dos maiores pecados no relacionamento. E aí você começa a entender que a partir da felicidade, do comprometimento de tornar o outro feliz, você vê pessoas mortais, como eu e você, se comprometendo a algo que vai além de suas forças. E aí vem a primeira crise do casamento, vem talvez as crises do casamento, revelar que nós sozinhos não conseguimos seguir à frente com o nosso casamento. Talvez, por exemplo, foi o nosso casamento que nos trouxe o conhecimento de Cristo. Foi uma crise no casamento nosso que fez que voltássemos para Deus. Talvez aqui, se deixasse, né, irmãos, pudesse ter esse momento de compartilhar, muita gente falaria que foi um momento do seu casamento, uma grande e profunda crise, que vocês buscaram no Senhor e conheceram o amor do Senhor. É isso. Só que isso não deveria ser apenas no momento da dificuldade, no momento da crise. E Keller, ele vai trabalhar os principais temas. Eu trouxe alguns dele. Por exemplo, ele vai falar sobre amor sacrificial e aliança. Ele diz o seguinte: o casamento é uma aliança e não um contrato. Ele exige compromisso e sacrifício, refletindo o amor sacrificial de Cristo pela igreja. O casamento não tem como objetivo principal satisfazer necessidades egoístas, mas ser uma ferramenta de transformação e santificação mútua. Keller aqui, ele observa que o amor no casamento cristão é uma escolha diária de servir o cônjuge, mesmo quando os sentimentos vacilam. Então, decidir estar junto é uma decisão racional. Sim ou não? Se vocês ficam esperando que aquela magia da Disney, que você ficar com aquelas estrelinhas sobre sua cabeça, isso não existe no casamento, né? O segundo tema que ele vai abordar é sobre um tema chamado o mito da alma gêmea. Esse aqui foi bacana, né? Keller critica a ideia contemporânea de que o casamento se baseia na busca de alguém que me complete, ou alguém que corresponda todas as expectativas pessoais. Ele argumenta que essa visão promove o individualismo e o egoísmo, ignorando o fato de que o casamento envolve a transformação e a adaptação, né? Não é isso? Por exemplo, se a gente no meio dos 30, 40 anos de casado aí, você não soube se adaptar, provavelmente ou você está vivendo um casamento que não existe mais, ou você realmente já pulou fora. Por quê? Ninguém é perfeito, tá? E o verdadeiro casamento cristão requer que ambos cônjuges estejam dispostos a crescer junto e se perdoar. Quer dizer, são duas pessoas imperfeitas em um matrimônio que sentimentalmente eles constroem na sua mente que será perfeito, né? Pode duas pessoas imperfeitas construir por sua própria conta algo perfeito? Sim ou não? É impossível, né? Se você chamar um pedreiro, que é um pouco, né, ele já tem dificuldade física, talvez, e não sabe bem dos manejos, certamente a casa vai começar mal e vai terminar mal. É assim. Então não existe o amor da minha vida, a metade, né, da minha laranja. Estou procurando um cidadão com 40 anos solteiro, anda procurando a metade da laranja dele, né? Ele dá lá uma beliscada lá na laranja, viu que não é o que ele quer e sai, né? Cuidado. Então, abre o olho. Terceiro ponto que Keller vai bater: o papel do perdão e da graça. O casamento envolve a convivência entre duas pessoas pecadoras e, por isso, é imperativo que haja perdão e graça no relacionamento. Imperativo é o ato de ir e vir, fazendo a mesma coisa sempre. Quer dizer, quando você está certo ou quando você está errado, o ambiente da graça e do perdão,
precisa ser o mesmo, né? Não é aquela história assim, vou ficar de bico até ele vir me pedir perdão, né? Aqui não tem isso não, mas em Beverly Hills, irmãos, muita gente pratica isso, né? Ele vai enfatizar que somente pela graça de Deus, os cônjuges podem aprender a amar verdadeiramente o outro e perdoar e servir um ao outro. Ele aponta que o casamento é um processo de aperfeiçoamento, no qual Deus usa o relacionamento para moldar o caráter de ambos cônjuges. É por isso que tem aquelas primeiras fases do casamento, né? Às vezes você tira de casa uma princesa, e aí a princesa, né, ela vai casar com um plebeu, certo? E aí ela está acostumada com tudo na mão, né, com tudo, todo mundo resolvendo tudo para ela, e ela resolve casar com um cidadão que infelizmente não vai suprir essas necessidades. Aí ela vai, chora e volta para a casa da mãe, né? É egoísmo também. Por quê? Porque ainda que você não tenha casado com um príncipe e você seja uma eterna princesa, qual o problema da princesa aprender a pegar no pano? Qual é o problema da princesa aprender a fazer coisas que ela antes todo mundo fazia por ela e ela não faz? E qual é o problema também do plebeu aprender a pensar como príncipe? Quer dizer, ambos estão no processo de quê? De crescimento, de aprendizado. O casamento serve para isso, amadurecer o caráter dos dois. O quarto ponto que Keller vai abordar no seu livro, ele vai dizer sobre os desafios contemporâneos. Ele, por exemplo, vai destacar como a cultura moderna vê o casamento como algo provisório, algo como nós já conhecemos, né? Baseado em sentimentos e não em compromisso. Não, se ele não me fizer feliz, no mesmo dia eu pego a mala e, meto o pé, né? Já tem gente casando com data de validade, né? Porque o aspecto de casamento para ela é ser feliz, é ser correspondida. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é nada sobre isso, irmãos. Não é nada sobre isso. Ele diz que isso é tentações contemporâneas, modernos. Ele desafia essa visão e argumenta que o casamento é um chamado divino para todos que entram nele, com o objetivo de glorificar a Deus e viver um amor abnegado. Além disso, ele trata da solidão, mostrando que o casamento, embora importante, não é a única forma de encontrar propósito e realização. Relação com Deus é fundamental para a vida de qualquer pessoa casada ou solteira. Né? Terceiro e último, quinto ponto aqui, ele vai abordar sobre os papéis no casamento. E aí ele afirma que o marido e a mulher possuem papéis completamente dentro da aliança do casamento. O marido é chamado para amar sacrificialmente, assim como Cristo amou a sua igreja, enquanto a esposa é chamada a responder esse amor em submissão, como a igreja responde a Cristo. Ele destaca que esses papéis não são baseados em superioridade ou inferioridade, mas refletem a ordem de Deus para o lar e a relação de Cristo com a sua igreja. Talvez, meus irmãos, esses desafios contemporâneos não estão abertos também, ou não permitem que as pessoas estejam abertas para aquilo que a vida toda o homem foi criado. O orgulho. Hoje pela manhã estávamos conversando sobre a dificuldade da geração Z se casar, porque eles não constroem tudo junto, eles já vêm tudo pronto, né? Por exemplo, quem tem hoje aí entre 30 a 40 anos, pensa da seguinte forma, né? Antes de casar, eu quero ter a minha casa, o meu carro, o meu salário, tudo meu. E aí quando casa, cada um não torna um do outro. Quer dizer, cada um fica com sua parte, cada um resolve o seu problema,
cada um administra o seu lado, e a grande pergunta fica: cadê a cumplicidade? Não existe, porque essas etapas, por muitas vezes, em nome de uma felicidade ou de um sucesso, elas são puladas fora do casamento, beleza? Então, ele vai enfatizar que o casamento deve ser centrado em Deus. A visão secular do matrimônio, focada na autorrealização e nos prazeres momentâneos, é limitada e falha. O casamento cristão é baseado na entrega total. Prestem atenção, vocês que querem casar aí e vocês estão querendo pular fora. O casamento cristão é baseado na entrega total, no serviço mútuo, sendo uma aliança que busca glorificar a Deus e refletir o seu amor ao mundo. O livro, por fim, é chamado para que maridos e esposas redescubram o propósito maior do casamento e se vejam como instrumento da graça de Deus na vida de um do outro. Isso que é a beleza do casamento, meus irmãos. Cada um vivendo a sua vocação matrimonial. Nenhum é melhor do que o outro, não é sobre isso. Mas cada um no seu papel, fazendo as suas obrigações. Assim, a luz de Cristo será vista nas nossas casas. E aí, meus irmãos, como é que começa o grande problema que nós vamos trabalhar hoje e precisamos sair daqui com algumas coisas afiadas. O texto base de todo o livro do Keller foi em cima de Efésios capítulo 5. Eu quero convidar você a abrir nesse momento. Só que a nossa leitura vai ser do 22, ou pode ser também do 21, até o 33, tá bom? Como foi combinado, nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia aí hoje. Se lembra dela ainda? Não vai aparecer aqui não, tá? Você abrir no seu celular aí. Olha que interessante o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos lá, igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem e seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não obstante, vós, cada um de per si também ame própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Meus irmãos, o capítulo 5 todo, ele é baseado numa realidade muito clara. Quem busca a Deus e quem não busca a Deus. Precisamos então começar a entender, por exemplo, nesse primeiro bloco, da leitura do verso 1, o verso 2, Paulo está convocando a igreja a imitar, sabe? A imitar a Deus, a vida de Deus. E aí, neste primeiro trecho, Paulo vai destacar
o amor sacrificial de Cristo. Assim como Cristo veio até nós, entregando toda a sua vida por nós, ele de fato vai enfatizar que o crente deve também viver esse mesmo amor diariamente. Quer dizer, uma imitação constante de Deus. Quando o homem e a mulher busca diariamente, sabe, no seu coração, preencher todo esse vazio, mas preencher também um mecanismo mais ofensivo de ataque, sabe, para fazer algo que glorifique a Deus, de fato, meu irmão e minha irmã, aonde você colocar as suas mãos, tudo que você passar, por onde você passar, certamente a glória do Senhor será manifesta. Quer dizer, o casamento é mais um lugar que você vai estar servindo a Deus e tornando o seu companheiro ou a sua companheira a pessoa como alvo desse serviço. A partir do verso 13 até o verso 7, Paulo nesse momento começa a exortar os perigos do pecado, sabe, o pecado da impureza, da idolatria. E Paulo chama a nossa atenção e nos convida a se afastar. Se afaste das práticas de impureza e cobiças, pois tais ações são contrárias à vida santa. Em algum momento, e aí eu gosto já, como hoje vamos focar em família e em casamento, em algum momento, por muitas vezes, quando nós abandonamos a prática da vida cristã e apropriamos de pensamentos ímpios, pensamento secular, colocamos em risco tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. É como se você fizesse uma geleia ou uma gelatina e colocasse pedra brita dentro da gelatina. A gelatina vai estar ali, interessante, mas será visto que ela não é homogênea, ela é heterogênea, quer dizer, ela não é limpa, ela está contaminada. Então, o perigo de alguém mastigar uma pedra, podendo quebrar até o dente, se machucar, é certo. Então, quando o crente ou a crente, o homem crente, a mulher crente, se predispõe a ter hábitos seculares que não glorificam a Deus, elas colocam a sua família e o seu casamento em risco. Ele vai enfatizar que os santos, hagios, devem ver de forma diferente. Se você entender, o teu casamento não é igual ao de todo mundo. O teu casamento não é igual ao do círculo de amizade. Você vai viver um casamento, uma família diferente. Então, o desafio de Paulo agora, a partir do verso 8, é mostrar como vivem os filhos da luz. Se você olhar para o verso 8, você vai observar, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo vai enfatizar nesse momento essa transformação. Você não pode ser luz e ter pensamento de treva. Isso é impossível de acontecer. Ele vai destacar que a nossa identidade em Cristo exige também um comportamento que reflete isso. Exige na nossa vida mudança. Os crentes são chamados para produzir frutos. Os crentes são chamados para florescer aonde eles estão. Isso inclui o ato de bondade, ato de misericórdia, ato de verdade. Isso talvez acampe aos mentirosos, aos valentões, às mentirosas, às valentonas, aqueles que querem tudo do seu jeito, da sua maneira. Consegue começar a compreender que talvez eu quero de fato fazer isso na sua consciência. Não é te acusar de errado ou errada, mas você vai entender que em determinado momento da sua vida de casal, ou como pai ou mamãe dentro do lar, você fracassou porque você exigiu que todo mundo entendesse como você entendia e que você quer que todo mundo deseje aquilo que você quer. Isso vai incitar ira em você, isso vai se tomar de um desejo carnal, aonde você vai querer por todas as forças obrigar as pessoas a fazer o que você quer. Ainda que você pague todas as contas, ainda que você seja o dono da casa, mas isso não é a capacidade cristã, isso não é a vida cristã. A partir do verso 15,
ele vai nos convidar a pensar sobre uma prudência. Seja prudente, né? Olha que interessante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Quer dizer, meu irmão, se você vai casar, começa a pensar como casado. Comece a pensar como quem não tem mais opinião própria. Sim ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Porque lá em casa, meu amigo, desde 22 de janeiro de 2012, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Por mais que tenham todo direito de pedir e mandar, mas eu não faço isso, porque eu entendo que nós caminhamos de mão dadas. Isso não me desqualifica como marido, pelo contrário, isso me dá crédito para exigir quando o outro estiver errado. Então eu começo a pensar, querido, que Paulo está aqui ensinando a igreja a ter uma vida cristã. E essa vida, ela precisa ser pautada pela sabedoria, e não por um entendimento vulgo popular. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, e eu vou ser assim. É isso que a gente precisa fugir. E principalmente se você teve um pai ruim, uma mãe ruim, você certamente vai puxar ele. Porque você pensa tanto na maldade dele que você acaba fazendo igual a ele. Você pensa em tanto não ser igual a ele ou igual a ela, que você acaba no final fazendo a mesma coisa. É por isso que nesse momento Paulo está nos encorajando uma única coisa. Só tem uma solução para isso não acontecer. Paulo vai dizer no verso 18. Tem como você aí ler comigo? Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está falando que é proibido beber aqui, irmão? Não é sobre isso, não leve para esse lado. Mas Paulo está falando assim, olha, o que você precisa realmente encher não é de cachaça para fugir da realidade, não. Mas se encher do Espírito, encarando a realidade, mudar na força do nome de Jesus. E é isso, querido. É uma vida submissa, de mutualidade, uma vida mútua. Aquilo que eu quero que o outro me faça, eu faço também. Então isso nos traz uma reverência, nos traz uma humildade, estabelecemos algumas regras. É por isso que pessoas violentas, elas precisam ser combatidas imediatamente. Pessoas violentas, elas precisam ser repreendidas imediatamente. Porque elas se acham no direito. E o direito não é sobre ter a outra pela violência, mas pela humildade e a capacidade de servir. Quando eu sirvo o outro, eu ganho o direito de me posicionar. E aí, meus irmãos, começa então a nossa história nessa noite. Paulo dá uma luz na mente dele, claro, é o Espírito Santo, e ele vai dizer assim, agora também vou fazer um encontro de casais na igreja de Éfeso. Agora vou tratar os casais em Éfeso. E aí ele começa a fazer uma comparação muito linda. A comparação das esposas e dos maridos como Cristo e a igreja. E é muito bacana porque a forma que você é com Cristo aqui, certamente você tem por obrigação ser com seu marido em casa, com a sua esposa em casa, com seu filho e com a sua filha, com seu pai e com a sua mãe. Se entre esses dois lugares são diferentes, você tem demônio no teu corpo. Sim ou não? Sim ou não? Pode jorrar de manhã uma água boa e de noite uma água ruim? Então pense nisso. Você está servindo a outro Deus e não o Deus verdadeiro. Vamos lá, não é sobre isso também não, mas vamos lá. As esposas sejam submissas aos seus próprios maridos como o Senhor, pois o marido é a cabeça. É isso, Paulo nesse momento está destacando.
a dinâmica entre o esposo e a esposa como reflexo da relação entre Cristo e a igreja. O marido deve liderar, proteger, morrer por ela, dar um duro por ela, e enquanto a esposa vai responder com respeito, formando a unidade harmoniosa do seu lar. Em outras palavras, meus irmãos, eu quero convidar você. Paulo nesse momento está ilustrando, está nos desenhando para a igreja de Éfeso como é que se aplica nos relacionamentos, sabe? Assim como a igreja com Cristo, como quem nasceu de novo, quem foi batizado e professou a fé neste lugar, precisa ser também no seu casamento a mesma devoção que você é com Cristo, você precisa também devotar ao seu lar. Existe um problema que nós vamos tratar nessa noite. A mentalidade egoísta. Acho que está aí não, tá? Vê se o problema está o slide do problema, está aí? Está assim. A mentalidade egoísta e individualista é um obstáculo para o amor verdadeiro no nosso casamento e na família. Essa visão limitada, por muitas vezes, prioriza os nossos interesses pessoais e sem espaço para a entrega sacrificial e o serviço ao outro, conforme o exemplo de Cristo. Vai a primeira pergunta para nós aqui hoje, para você, ou você pula fora desse casamento aqui agora no noivado, né? Se você está se preparando para casar, pula fora. Se está casado, você vai mudar o teu comportamento, tá? Estamos dispostos a amar o casamento, a família, o nosso lar, como chamados por Deus para amadurecer e cumprir a sua vontade? Em outras perguntas, assim, vou melhorar essa pergunta, talvez eu não estou conseguindo ser claro. Você consegue enxergar que o esposo que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem, o pai que você tem, estão de fato na mão de Deus e por Deus, são instrumentos de Deus para amadurecer e fazer com que você cumpra o seu chamado. E aí, não é chamado de rei e rainha não, tá, senhores? Né? Que algumas pessoas vão se achar que são reis e rainhas, né? Lá em casa eu brinco assim com o Giovanni, né? O Giovanni, ele está naquela fase, ele acha que tudo que ele sabe, tudo que ele manda. E aí eu falo assim, Giovanni, o rei aqui sou eu. E a rainha aqui é sua mãe, viu? Então quem manda sou eu. Mas ele sabe que o pai dele não é rei coisíssima nenhuma, não. Quero começar a pensar com você como podemos amar o nosso casamento por causa de Cristo. E pensa que não, mas às vezes tem pessoas que estão casadas pelo simples fato de dividir o mesmo teto. Mas o amor e o carinho já ficou pelo caminho faz tempo. Mas eu quero convocar hoje a sua consciência de que você que é nascido de novo, tem por uma determinação amar o seu casamento por causa de Cristo. Maridos, amai-vos vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou. Eu dividi hoje esse assunto de forma bem diferente, porque primeiramente eu vejo uma denúncia. Eu vejo o egoísmo, a autocentralização, como coisas contrárias ao propósito divino. Casar para ser feliz é um erro teológico, porque o homem não pode fazer o outro feliz. Porque se a Gabriela casou comigo porque eu era bonito, hoje ela, coitada, se arrebentou.
né? A vida, o ministério está me surrando, né? Beleza, acaba. Se ela casou comigo por causa do meu dinheiro, coitado, hoje ela que está pagando as contas. Então não tem isso. Então, de fato, meu irmão, o homem que Deus colocou na sua vida, a mulher que Deus colocou na sua vida e o filho que Deus colocou na sua vida hoje, está revelando um vício que você tem. Você é viciado em prazer. E talvez esse vício começou quando você ainda era solteiro. E você não conseguiu, sabe, fazer essa mudança de solteiro para casado. E às vezes, meus irmãos, quando o outro esperava de você uma reação de amizade, confiança, de unidade, mas você ainda estava num modo solteirão e solteirona, você tem cometido erros. Cristo é um modelo perfeito sacrificial. Ele abriu mão da sua honra. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de todo o seu poder e majestade e se entregou por nós. Quando os soldados vieram buscar, não vieram buscar e prender Cristo, ele que se ofereceu. Quando ele foi preso no madeiro, foi ele que se ofereceu. Então, meus irmãos, quando então precisamos entender, eu não estou falando se é o seu casamento, se é o seu lar, mas Cristo precisa ser um modelo perfeito. Como Ele deu tudo por si, pela sua igreja, somos chamados a amar o nosso cônjuge e os nossos filhos com o mesmo coração de serviço e entrega. Ame seu casamento, não por interesse, mas por causa de Cristo. Ame seu casamento, não por interesse, mas por causa de Cristo. Sacrifique os seus interesses pessoais, sua carreira, talvez o seu nome, talvez a sua estrada, a sua história, em nome de um bem do outro, daquele que decidiu ser fiel até a morte com você, até o final. Entenda que o amor verdadeiro, ele é evidenciado na forma como nós servimos e renunciamos nosso eu. E o casamento é o lugar onde o amor se manifesta nessa forma, de forma diária, colocando o outro em primeiro lugar, como Cristo fez por nós. Se Cristo pensasse em cada dor que ele ia sentir, em cada chicotada, em cada martelada, certamente ele não, se ele pensasse na dor, nos guspes, ou na zombaria, se tu és filho de Deus, desça daí, ele certamente não viria até nós. É por isso que por muitas vezes, nós quando estamos ao lado de alguém, dividindo a vida com eles, nós não podemos pensar nessas coisas, como achando que nós somos os mais ofendidos, ou como eu sofro, mas você entende que aquele sofrimento faz parte de um ciclo, faz parte do amor sacrificial. Então, ame o seu companheiro, a sua companheira, por causa de Cristo. Ame sua família por causa de Cristo. Paulo também vai me fazer pensar agora nos versos 26 ao 27, de que eu preciso amar, né, a minha família. Agora vamos falar sobre família aqui, tá bem? Só família, por causa de Cristo. Vamos lá ler, querido, 26 e 27. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Há uma denúncia. Hábitos egoístas e vícios emocionais enfraquecem a santidade e a unidade familiar. Trazer antigos comportamentos para a vida familiar impede o crescimento em Cristo.
E aí, meus irmãos, a busca pela santificação não é nada mais do que obrigação nossa. E aí, às vezes nós estamos aqui na igreja orando pela salvação dos nossos filhos, pensando em um ambiente, em projetos, em planos, mas quando adentramos em nossa casa, criamos um sistema que muito mais prevalece a vontade humana do que a vontade de Deus. E você vai me entender, porque é como se eu fosse seu pastor, negligenciasse toda a Escritura e inventasse novos modelos de vida cristã, como por muitas vezes acontece em outros lugares, onde o pastor se torna quase Deus. Tem casal que só consegue fazer aquilo que faz se o pastor abençoar. Se o pastor não falar assim, nada daquilo vai acontecer. Sabe, por muitas vezes nós estamos vivenciando sistemas parecidos. Criamos coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz. Vivemos como se a Bíblia falasse uma outra coisa. É por isso, querido, que a ideia de santidade nos faz remeter à ideia de que se eu amo minha família, eu sou o primeiro a buscar a santidade. Porque se eu amo a Cristo, eu não vou andar como Cristo iria se sentir tristeza de mim. Eu vou andar como Cristo, de fato, me ama, me quer de forma que eu ande. Eu acho que essas coisas mais difíceis de ser ensinado às nossas famílias. Assim como tenho, como seu pastor, alguma dificuldade de fazer você entender, de fazer você vivenciar isso, eu acredito que você também tem essa dificuldade. Por quê, pastor? Porque o nosso coração ainda está fechado. Nosso coração ainda está receoso para a verdade que está em Cristo. Parece que só funcionamos com ameaça. Só quando estamos sob ataque e medo e ameaça, que de certa forma a gente consegue trazer algumas verdades bíblicas para a nossa prática. Ame sua família com uma visão de santificá-la. E não e essa visão nos traz a ideia do comportamento que mais facilite o conhecimento da Bíblia do que dificulta. Porque, às vezes, meus irmãos, somos nós os primeiros a desanimar a leitura da palavra, somos nós que escorraçamos todo mundo, somos nós que já falamos assim, esse aí não presta, esse aí não dá em nada. Somos nós que, por muitas vezes, fracassamos nosso papel profético. Quando nós abandonamos vícios e comportamentos que dificultam a edificação do nosso lar, nós estamos de fato orientados a viver sobre a orientação de Cristo. Isso significa cultivar uma vida de oração e compromisso com a palavra, para que cada membro da nossa família cresça em santidade e unidade. Eu quero dizer para você que tudo está em relação ainda como nós amamos a Cristo. Se eu amo Cristo, de fato, eu não vou criar dificuldade para a edificação do meu lar. Isso eu falo para os pais que já desanimaram dos seus filhos, para os pais que estão chateados com os seus filhos. Tem pai que está sem falar com o filho, pai crente. Aqui não, mas em Beverly Hills. O pai é o primeiro a fechar a porta. Meu filho fracassou, pastor, eu não quero ele dentro da minha casa, porque se os meus irmãos verem o meu filho dentro da minha casa, vão falar o que de mim? Se Cristo te aceita aqui dentro, olha que eu não vou nem perguntar o que você fez essa semana. E a gente cria um império que não é nosso. A nossa casa não é o nosso império, irmão. A nossa casa é o império de Cristo. Então ninguém tem razão na nossa casa. A razão é Cristo. É a palavra de Deus.
Por isso que aquele conceito de você casar com alguém que tema Deus. Se você for casar com alguém que não tema Deus, se prepare, você vai pagar o preço dobrado. Porque ele não vai pensar como você pensa. Porque ele não é santificado para isso. Ele não é capacitado para isso. Então, se você está aí no preparatório para casar, né, esforce em saber em que fé e se realmente essa pessoa ela se entregou para Cristo totalmente ou simplesmente ela é uma religiosa, porque você vai passar bons maus bocados. Antigamente os antigos diziam, né? 2 bicudos não se beijam. Terceiro conselho que Paulo vai falar para nós: ame sua família, porque Deus usa ela para te amadurecer. Ame sua família, porque Deus usa ela para amadurecer. Interessante isso, né? A gente acha que somos nós que amadurecemos nossos filhos, sim ou não? Mas quando eles começam a andar, falar, quando eles começam a caminhar, é eles que estão nos amadurecendo. Por isso deixará um homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Há uma denúncia. Quando um casamento e uma família ainda estão centrados nos próprios desejos e sonhos do passado, dificulta o amadurecimento e a união. Principalmente quando você já vive o segundo casamento. Principalmente quando você já tem uma longa estrada, sabe, de casado, e aí vai frequentar um novo ambiente, novo espaço, um novo momento. Meu irmão, se você não aprender a renunciar, sabe aquela história que cachorro velho não aprende mania nova? Hoje eu estou cheio de frases. É isso que eu estou falando. Cachorro velho precisa aprender mania nova. Ele é obrigado. Senão, você tem que virar um andarilho. Não vai ter ninguém bom para você. Só você mesmo. O casamento e a família são instrumentos de Deus para o amadurecimento, para a transformação do nosso caráter. Na união, deixamos a vida de solteiro, deixamos papai e mamãe, para sermos uma carne. E com um propósito compartilhado. O crente ele precisa aprender que namoro e noivado não existem para agradar ninguém. Porque afinal de contas, namoro e noivado hoje não segura ninguém, né? Se quiserem fazer o negócio, vão fazer. Mas o importante de você aproveitar esse ciclo é de que vocês vão tendo testes e nuances e oportunidade de se conhecer. E nesse se conhecer, você vai ver o quanto o outro está disposto a renunciar, o quanto o outro está disposto a aprender a ser uma nova pessoa, não ser a quem você quer ser, porque aí eu falo para os narcisistas, né? Tem amigo, irmão, depois que casou, eu perdi o amigo, viu? O cara não parece no jiu-jitsu, não parece no futebol, o cara não parece em lugar nenhum, aqui não, mas em Beverly Hills, lá em Beverly Hills. O cara foi casar, meu irmão, o cara sumiu, meu amigo. Porque, coitado, a mulher, coitada, aí agora parece só machista, né? Mas ela virou mãe dele. Sabe quando a mulher vira mãe? É esses os problemas da nossa geração. A Bíblia, em momento algum, está dizendo o marido fazer da mulher gato e cachorro. A Bíblia está dizendo que cada um tem o seu papel. E se o homem afrouxar o seu papel, alguém vai ter que assumir o seu papel. E no casamento, quem vai assumir esse papel? A esposa. E se a esposa afrouxar, o homem vai assumir o papel que é da esposa. Então, não é sobre isso, mas é fazer um outro enxergar o seu devido lugar, ainda que leve tempo. Precisamos deixar a vida
errada de solteiro lá, que não mais presta para o casamento, de lado. Você precisa amar a sua família, abraçar a sua família, promover uma transformação, sabe? A mesma que Deus fez em você, através dessa experiência com Deus, a sua família vai vivenciar essa experiência. Reconheça que Deus use cada provação, o desemprego, uma doença, um fracasso, um erro, um tropeço. Deus vai usando cada provação como desafio desse lar, para esse lar ser amadurecido. O lar precisa também ser amadurecido. Às vezes nós achamos que são nossos filhos. Às vezes nós cobramos eles de horário, de entretenimento, de responsabilidade, mas nós pais fracassamos, porque nós não acompanhamos ou não queremos acompanhar o amadurecimento do nosso lar, pelo simples fato de falar, eu pago as contas. Não é sobre isso, mas é tirar todas essas coisas que adornam você e faz você ser um rei e colocar você como igual de patamar, sabe? Só ensina a servir quem serve. Em casa não tem gerente, em casa não tem patrão, todos são servos um dos outros. Se o seu filho não chegar à consciência de que a calcinha que ele deixa jogada no chão, que o sapato que ele deixa jogado no chão, ele atribui mais trabalho, ele é um egoísta, ele só está pensando nele. Se você chega em casa e não atribui um prato, uma louça para ajudar, você está pensando que só você que sofre e você merece ser, mas não, todos debaixo do mesmo teto precisam sentir essa mesma sensação. Se eu não fizer, vai sobrecarregar o outro. É por isso que quando você fica sozinho, a vida fica maravilha, porque ninguém vai fazer, certo? Aí você lá aprende a fazer sozinho. Meus irmãos, reconheça que Deus usa cada provação para amadurecer o seu lar e o seu casamento. É sobre isso que Deus hoje quer. Eu tenho algumas coisas práticas, eu não sei se eu fui muito claro, mas vamos lá. Primeiro, ame seu casamento por causa de Cristo. Eu quero que hoje você saia desse lugar, se há algum egoísmo no seu coração que você precisa renunciar. Renuncie ao egoísmo e se entregue ao outro, como Cristo se entregou por nós. Segundo conselho para você hoje, para mim também, ame sua família por causa de Cristo. Quando você prioriza o bem-estar e pela santidade de todos, certamente você coloca o serviço ao próximo em primeiro lugar. Caminhar com o outro não vai ser a coisa mais difícil. Sabe, enquanto eu estava aqui pensando, preparando, uma outra passagem não me saiu da mente, foi aquela passagem de Emaús. Eu não sei porque ainda não consigo entender, mas eu quero até compartilhar com vocês. Mas Jesus falou, o mesmo tom de voz, era o mesmo Jesus, estava diante com os seus mesmos discípulos, mas os discípulos não conheceram Jesus. E outro momento ele vai perguntar, vem cá, não ardia no teu coração não, cara? Tamanho era o medo, ou talvez a decepção, porque eles queriam ser famosos por Cristo, e aí cabe eu julgar isso, o meu julgamento, que eles estavam tão próximos, mas tão distantes de Jesus. Aí eu quero te fazer essa pergunta, será que não está ardendo no teu coração não, irmão? Se uma atitude egoísta sua hoje, e não assumir um papel de serviço no seu lar, no seu relacionamento, será que é tão chato ser pai, ser mãe, ser marido assim, ser esposo?
que o que você só tem para dar é essa cara feia, esse bico, essa murmuração, nunca está satisfeito, essa falta de contentamento. Não é pelo amor de Deus, querido. Sabe o que isso denuncia? Você não é contente em Cristo. Você casou para ser feliz. Desculpa, você fracassou. Porque a gente não casa para ser feliz. A gente casa para servir um ao outro. Ame a sua família, porque ali Deus te chamou para te amadurecer. Foi ali. Reconheça o lar como um lugar onde Deus trabalha para desenvolver o nosso caráter. Ame sua família, porque ali Deus te chamou para amadurecer. Repete comigo, vamos lá. Sei que você está chateado comigo. Não fica comigo não fica chateado não, tá? Vamos lá? Ame. Ali é o lugar onde Deus trabalha. Ali é o lugar de você errar, de acertar, de aprender. Porque talvez no lar você ainda tem misericórdia, sim ou não? Lá fora, ninguém vai ter misericórdia com você não. Última aplicação para você ir embora. Ame o seu lar, porque ali Deus cumpre a sua vontade. Confie que Deus tem um propósito maior, meu irmão, para a sua vida familiar. E o maior desse é trazer a unidade. E trazer tanta unidade que... Sabe a coisa mais bonita que eu gosto aqui no Parque Fluminense? Ainda não venho para cá, né, para Carmo, mas é esse movimento de ir para a igreja. Tem dia que eu vejo casal andando assim, aí vem os filhos andando, sabe? Tem hora que eu vejo jovens caminhando para a igreja. Uma coisa que mais fico abismado são as igrejas pentecostais da região, que plena segunda-feira, rapaz, eles conseguem tirar o pessoal da casa. Aí vem a igreja presbiteriana, nem domingo os irmãos vêm, né? Mas segunda-feira você vê os irmãos caminhando para a igreja. Esse movimento, eu sou apaixonado por isso. Eu vejo como é lindo, né? O irmão carregando um instrumento, indo para a casa do Senhor. Porque quando nós entendemos isso, confiamos que Deus tem um propósito no nosso lar, tudo que nós mais queremos, meus irmãos, é não ser pedra de tropeço dentro de casa. Eu sei que você não quer ser uma pedra de tropeço. É por isso que hoje eu quero convidar você a refletir. No casamento, na vida familiar, não há espaço para egoísmo. O propósito é a maturidade, o caráter amadurecido, é servir, refletindo o amor sacrificial de Cristo. Quero te fazer um convite hoje. Que o casamento e a família sejam um lugar onde aprendemos a amar de verdade, colocando em prática a mente multiplicadora de Cristo, que serve tanto para perdoar e edificar. Não deixa para amanhã, sabe? Colocar em ordem isso. Não deixa o sol conhecer novamente a mesma mágoa de ontem. Como você pode hoje amar mais profundamente o seu companheiro, a sua companheira e a sua família por causa de Cristo? Quero fazer essa pergunta novamente. Como você pode amar hoje, por causa de Cristo, o seu casamento e seus filhos? Hoje eu te convido a abandonar a mentalidade egoísta, os sonhos de solteiros. O casamento é uma aliança que reflete a glória de Deus. Assim como Cristo se entregou pela igreja, Ele nos chama hoje uma vida de entrega e serviço. Permita hoje, meu irmão, que o seu pecado, a sua vontade de ser feliz, não atrapalhe ninguém mais no seu lar. Eu sei que é difícil fazer alguém entender
Afinal de contas, eu sou seu pastor. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, porque o outro ainda não entendeu. Isso é demonstração de fraqueza ou de dúvida. Eu quero orar por você hoje. Se o nosso lar é o lugar onde Deus nos chamou para amadurecer e fazer a sua vontade, então você precisa lutar por ele, porque é lá que Deus quer você lutando. Lute com paciência. Quero orar por você, irmão. Se você crê ainda na minha oração, se a gente pode estar nesse momento ligado com Deus, e se estamos crendo no mesmo Deus, quero convidar para você dar um passo hoje de arrependimento. Eu sei que a tua consciência está aí, a mensagem toda. Você está negando, mas não insista nisso. Eu acho que você já tem, se puxar sua capivara lá, você já tem muitas ocorrências de insistir no mesmo padrão. Abandone isso. Você pode ficar de pé? Segura aí na Dona Maria, na mão da Dona Maria, no seu Zé. Se ele não estiver aí, se ela não estiver aí, segure a mão do seu filho, né, do seu irmão. Sabe, não faça um voto para ele assim, te prometo ser feliz não, tá? Mas eu gostaria que você fizesse um voto para Cristo hoje. Se você for fiel a Cristo, você vai fazer o seu casamento feliz. Se você for fiel a Cristo, você vai fazer a sua casa um lugar de bênção. Deus, se aquilo que nós ainda não te conhecemos, não entendemos e não sabemos como fazer, que te agrade, certamente estamos em um lugar, plantados pelo Senhor, esperando que alguém nos sirva, esperando que alguém descubra o que eu estou pensando, para que aí então eu reaja. Mas o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho nos diz que a nossa reação é por uma gratidão, porque descobrimos que quando ninguém pensava ao nosso respeito, o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós naquela cruz. Sem fazer nada em troca, o Senhor assumiu e nos serviu com vida. Eu não sei quem aqui hoje está com dificuldade em servir. Eu não sei quem aqui hoje está com dificuldade de perdoar, de servir o outro, de andar mais uma milha. Eu não sei quem aqui talvez se preparou até para ir embora. Talvez tem filho esperando só chegar à maioridade, porque prefere ir embora do que ficar em casa. Se hoje, Senhor, se teus servos ouvirem a sua voz e não endurecer os vossos corações, eu creio que tudo é possível ao Senhor. O casamento destruído, o lar destruído, pode ser renovado com a presença do Senhor. Assim nos ensina a passagem das bodas de Caná da Galileia. Aquele casamento tinha tudo para ser um fracasso, uma vergonha, já começar de forma errada, mas a presença do Senhor, servindo as pessoas naquele lugar, transformou aquilo que era para ser vergonha, uma alegria. Que a nossa consciência de se apropriar daquilo que o Senhor nos serviu e servir o próximo, possa mudar a realidade do nosso comportamento, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você em seu lar e no seu casamento, não somente hoje, mas para todo sempre.